Desejo paz a todos. Tudo bom, pessoal? Boas-vindas àqueles que estão pela primeira vez aqui, começando o tratamento, mas boas-vindas também àqueles que já estão fazendo e que sejam perseverantes por isso. Eu tenho, durante esses dias, falado muito sobre a velocidade do tempo. Parece que o tempo está passando mais rápido do que o normal. Não sei se vocês têm tido essa percepção. Parece que ontem a gente estava fazendo os preparativos para o Natal e hoje a gente já está teoricamente no último dia do Carnaval, né? Parece que passou muito rápido e o tempo parece que tem passado muito rápido. Eu tenho falado sobre isso e algumas pessoas têm concordado com isso. Parece que o tempo vai mais devagar quando você está ali entre os 16 e os 19 anos, aí passa mais devagar. É quase o meu caso, né? Quase o meu caso, mas depois que você passa dos 20, vem os 30, aí parece que o negócio vai acelerando e vai passando, e a nossa percepção do tempo fica, parece que está muito mais rápido tudo, né? Então eu vou falar um pouquinho agora sobre um tempo que foi também logo ali, quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, e agora, né, hoje praticamente o último dia do Carnaval, praticamente, porque eu já ouvi falar que tem folia ainda até sábado, né, até domingo, mas praticamente o último dia do Carnaval. Eu me recordo que quando tinha essa idade de 16, 17 anos, e eu chegava em casa, vindo de uma festa qualquer, não necessariamente o Carnaval, porque eu particularmente nunca gostei muito, assim, gosto da festa, não tenho absolutamente nada contra, mas nunca fui muito de ir ao Carnaval. Eu usava esse tempo, os dias de Carnaval, para viajar, para fazer outras coisas e tal, conhecer lugares, aproveitar o feriado de outra forma. Mas sempre gostei de festa. E quando eu ia para as festas, quando eu chegava em casa, principalmente nos dias de festa, o meu pai fazia questão que eu e os meus irmãos, éramos 3 no total, fizéssemos uma prece antes de dormir. E ele, militar, quer dizer, era meio duro com isso, não saía do quarto enquanto nós não tivéssemos realmente feito uma oração antes de dormir. Acho que ele se preocupava menos se a gente foi escovar o dente ou se foi fazer qualquer outra coisa do que tivesse feito uma prece. E naquela época, imagina, né? A gente voltando da balada, hoje se diz balada, voltando da balada, lembrando ainda da gatinha que tinha conhecido lá, estava preocupado em fazer prece, né? Fazer oração. Aí saía daquele jeito, assim, Ave Maria cheia de graça, aí Pai Nosso que estás no céu, santificado seja, pronto, terminei. Bom, naquela época eu não entendia de verdade o que o meu pai, com tanta dureza, fazia com que nós, né, eu e os meus irmãos, fizéssemos uma oração. Ele queria que a gente mudasse a nossa psicosfera, porque a gente estava voltando de uma festa, onde o nosso pensamento estava totalmente voltado para as coisas boas daquela festa. Bom, hoje eu entendo o que ele queria dizer um dia desse, né? Pouco tempo, acho que eu tinha 16 anos, foi um dia desse, pouco tempo atrás. Quando eu ainda era jovem há pouco tempo, né? Porque agora já estou jovem há bastante tempo. Bom, Rodrigo apagou aqui meu slide. Então, como eu estava falando do Carnaval, é mais ou menos isso, porque o Carnaval é uma festa fantástica, é uma festa maravilhosa. Muitos até, existe uma vertente espírita até, que diz assim, não, a gente não deve ir para a festa. Uma outra vertente diz assim, podemos ir, não há problema nenhum. Eu sou desses que acho que não há nenhum problema, a gente pode fazer tudo o que quiser, pode ir para a festa. Tem aqueles que acreditam, como o poeta disse, né, que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Lê do engano, porque atrás do trio elétrico está todo mundo lá. Os encarnados a gente vê, os desencarnados a gente não, alguns, né, não vêm, mas eles estão todos lá também, né, e vibrando em tudo aquilo que é bom para a gente, mas que para eles ainda é uma recordação boa, e vivendo. O importante é que a gente esteja na festa e que a gente consiga vibrar o que é bom também, sem se permitir contaminar, porque muitas, né,
muitas pessoas estão ali com outras intenções, né, de briga, e, enfim, nem todo mundo está ali com um bom pensamento apenas de brincar. Então a gente tem que buscar não se contaminar com isso. E aí, eu trouxe uma espiritinha aqui, que eu gosto muito desses quadrinhos, que são super bem-humorados. Aí os dois espíritozinhos ali, foliões, né, que foram pular o carnaval, um diz para o outro ali, ó, vamos procurar um encarnado para a gente brincar o carnaval. Que tal aquele ali? Apontou para um, né? Mas ele se deu mal, porque o cara estava fazendo tratamento aqui no Harmonia. Estava totalmente evangelizado. Aí o que aconteceu? Ele falou, esse aí não vai dar não. Olha lá, ele brinca direitinho, né? Não exagera, respeita todo mundo, ele é do bem. Então, os espiritinhos que estavam por ali, querendo juntar com o cara, não conseguiram. E parece uma brincadeira, mas vocês acham que é diferente disso? Não é não, é assim mesmo. Porque, de novo, vou repetir, né, o que eu falei há uns dias atrás aqui, aquilo que a gente pensa, que a gente fala e o que a gente faz, cria em nós uma coisa chamada psicosfera. E essa psicosfera vai ser o imã, vai ser o atrativo para essas pessoas, né, desencarnadas, na maior parte das vezes. Não quer dizer que a gente não atraia também os encarnados, né? Também. Eu, por exemplo, com esse meu charme aqui, né, sou irresistível, né? Por isso eu já não vou ao carnaval, porque eu arrumo briga em casa, porque as mulheres não conseguem, né, deixar de me olharem, né, com essa forma. Alguns dizem de barril, mas tudo bem, é churrasco, ninguém sabe disso. Mas brincadeira. Então, aquilo que a gente pensa, que a gente fala e o que a gente faz, é o que cria essa psicosfera que vai ser o atrativo das nossas companhias. Enfatizo sempre isso. Se a gente botar isso na cabeça, já está meio caminho andado, a gente já vai conseguir mudar muita coisa. Por quê? A solução para isso, vamos pular logo para o final de tudo que eu quero dizer, ainda que a gente vai desenvolver tudo isso com mais calma. Se a gente muda isso, muda as nossas companhias. Por que nossos dois amiguinhos ali não conseguem chegar no folião? Porque ele está numa vibração de alegria, de harmonia, né? Independente de que ele esteja atrás do trio elétrico. Não é isso? Então, o que acontece? O nosso pensamento é como... Imagina quando você liga a televisão e você bota lá no canal 11. Tem lá a transmissão da TV Globo, né? Então, aquela transmissão, aquele sinal que a gente não vê, ele está lá, numa determinada frequência. É numa faixa ali que ele está lá. Quando você sintoniza aquela faixa, você recebe aquilo que você sintonizou. Se você mudar o seletor da sua televisão, mudar o canal e for para o canal 9, você vai receber a transmissão daquele canal correspondente lá. Se a gente mudar lá para o canal 35, você vai receber o que está transmitindo naquele canal. Ou seja, é a nossa sintonia, é aquilo que a gente sintoniza num mundo, num mar de vibrações, num mar de transmissões. Então, nós sintonizamos aquilo que está no universo. E a gente sintoniza só coisas ruins ou a gente sintoniza só coisas boas? Não. A gente vai sintonizar o que está fruto daquilo que pensamos, do que falamos e do que fazemos. Então é uma escolha. A gente pode simplesmente escolher sintonizar o que é melhor, aquilo que a gente quer receber. Então, olha lá. A pergunta é: em que canais estamos sintonizando o nosso pensamento? Em que canais estamos sintonizando? Porque a gente pode mudar isso. Mas os canais que eu estou sintonizando estão me trazendo bons frutos? Ou não? Se não, eu posso mudar. Sabe o que
Um outro dia eu estava me lembrando disso. Eu estou espírita há mais ou menos uns 25 anos. E mais ou menos nessa época, há uns 25 anos atrás, começou a chegar muitas pessoas falando sobre programação neurolinguística. Tinha um cara em especial, que era o Dr. Laí Ribeiro, alguns devem se recordar disso, que ele começou a fazer vários livros e vários trabalhos. Tinham DVDs, aliás, DVD naquela época não era videocassete, quase que eu não lembro o que era, aquela fita grande, né? Então tinha um videocassete sobre as palestras dele, falando sobre programação neurolinguística. E eu li, acho que todos os trabalhos dele, vi vários vídeos, etc. E se vocês me perguntarem assim, o que você trouxe de lá, eu me recordo de muito pouco. Mas teve uma frase em especial que dizia assim: se você não está feliz com o que está recebendo da vida agora, mude o que está fazendo. E naquela época, 20 e tantos anos atrás, eu pensei assim, nossa, esse cara é louco, né? Esse cara é louco, porque como é que pode, dentro de tanta complexidade, ele dizer que a coisa é simples assim, né? Muda o que você está fazendo e tudo vai mudar. E eu digo para vocês, ele não é louco, era eu que não tinha acreditado nele naquela época. Porque depois de 20 e tantos anos de estudo espírita, ratificou completamente isso. É exatamente assim. Se você agora não está feliz com o que está recebendo da vida, mude o que está fazendo. Só isso. Mude o que está pensando, mude o que está falando. Porque essa pequena mudança vai fazer com que você mude também o que você está recebendo da vida. E claro, se a gente fizer uma boa escolha, a gente vai receber exatamente aquilo que vai nos tornar felizes. Então, estamos mergulhados num mar de vibrações espirituais e que vão da melhor a pior. Elas estão todas aí. O que não percebemos, né, elas estão todas aí. Então, porém, as escolhemos por ressonância, de acordo com as ondas que geramos pelo nosso modo de pensar, sentir e agir. É tudo aquilo que a gente já falou agora. Então, a gente vai sintonizar aquilo que a gente quer. A partir desse conhecimento, a gente vai deixar de dizer assim que tudo é culpa do nosso obsessor, né? É claro que nem todo mundo faz isso, mas eu conheço muitas pessoas que dizem assim, não, mas aquilo que eu fiz é porque eu estava obsediado, né? Não fui eu, foi o meu obsessor que me levou a fazer aquilo, a falar aquilo, né? Só que o seu obsessor está do seu lado, por quê? Ele veio sozinho? Não, né? A gente atraiu ele por algum motivo. Algo em nós foi atrativo para que ele estivesse junto de nós. Se a gente talvez mudar esse atrativo, vai mudar também as nossas companhias, vai mudar os nossos companheiros do dia a dia. E aí vem essa dúvida cruel, né, que nos acompanham sempre. Lá, de novo, falando a quem é jovem há muito tempo, tinha um seriado que passava na televisão, Kung Fu, que o Kung Fu sempre fazia perguntas, né, eram flashes da lembrança dele de quando ele estava no templo, perguntava para o mestre dele. E uma dessas vezes, ele perguntou assim para o mestre, mestre, eu sei que o bem e o mal são como dois leões ferozes e que se degladiam o tempo todo, e que ficam brigando o tempo todo. E qual desses leões vai ganhar? E aí o mestre diz para ele assim, ó, é simples, gafanhoto, vai ganhar aquele que você alimentar mais. Então, se os dois leões, um representa o bem e o outro representa o mal, aquele que a gente alimentar mais é o que vai ganhar a briga, é o que vai ganhar a luta. Então, simbolicamente, a gente tem essas figuras ali, né, as duas aladas, mas uma que está nos intuindo para coisas boas e outra que está nos intuindo para outras coisas, que eu não vou dizer que não são boas também, né, porque segundo Roberto Carlos, tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda, né? Então, a gente que decide o que escolhemos, né? Mas os dois estão ali.
para sintonizar aquilo que a gente está pensando, que a gente está falando e que está fazendo. Agora, se a gente está em harmonia, se a gente está em equilíbrio, se a gente está gerando essa psicosfera de paz, de amor, o que acontece naturalmente é que criamos um filtro onde ele vai permitir apenas que essas energias que são sintonizadas, elas são semelhantes, possam chegar até nós. Então, se estamos equilibrados, harmonizados, vibrando no bem, o nosso filtro promove a absorção das boas energias correspondentes ao nosso patamar vibratório, bloqueando a absorção das energias ruins. Então, quer dizer que quanto melhor a gente buscar os nossos pensamentos, melhor serão os resultados, mais positivos a gente vai se tornar. E isso é uma verdade apenas para essa situação dos bons pensamentos, de ser positivo, de ser assertivo, como muitos têm nos orientado a sermos? Sim, é uma verdade, mas ela também é uma verdade para o outro oposto, né? Porque se a gente está desequilibrado, se a gente costuma nutrir, né? Tem aquelas pessoas que parecem aquela hiena, lembra a hiena daquele desenhinho que tinha uma nuvem na cabeça assim, né? Ó céus, ó azar, e só chovia em cima, no lugar ali, naquele pedacinho que a hiena estava, né? Então, mas tem pessoas assim, né? Tem pessoas que agem como aquela hiena, que, né? Ó céus, ó azar, o que eu fiz, né? E sempre estão pensando no pior, né? Ah, vamos à praia. Não posso ir à praia porque o mar está violento e a onda vai me derrubar, eu posso me afogar, né? Ah, então tudo bem, não vai à praia não, fica em casa na piscina. Não, na piscina não, porque eu sou alérgico ao cloro e o cloro vai arrancar a minha pele toda. Quer dizer, tem sempre alguma coisa negativa e por mais que você busque, tem pessoas assim, né? Então, isso precisa mudar, porque quando você cria essa psicosfera, você também vai criar um filtro e que vai permitir que as energias semelhantes, né, similares, se aproximem de você e você fique embebido naquilo e potencializa aquilo que você já está fazendo. Então, é simples assim também. Mais uma vez, é fruto das nossas escolhas. Então, se estamos desequilibrados, desarmonizados, invigilantes com os nossos pensamentos, o nosso patamar vibratório se ajusta com as energias ruins e o nosso filtro bloqueia a absorção das energias boas e promove a assimilação das energias desequilibradas. Bom, tudo bem. Tudo isso que a gente falou é muito fácil, né? Porque para cada uma das coisas que eu disse para vocês assim, é só mudar, né? Vamos lembrar lá de Laí Ribeiro. Laí Ribeiro diz assim: se você não está feliz com o que está recebendo na sua vida agora, mude o que está fazendo. Fácil, fácil. Então, eu estou o tempo todo gerando pensamentos negativos, eu estou o tempo todo sendo pessimista e eu acabo criando essa psicosfera. Bom, eu mudo e pronto, estou salvo. Ok, mas esse muda, como é que muda? É só trocar um botão? É só chegar ali e tic, né? E a gente resolveu tudo? Não é, né? Se fosse assim, não precisava ter centro espírita, não precisava ter igreja, não precisava nada, a gente resolvia tudo e pronto, né? É claro que a gente precisa de uma ajuda para isso, né? E um dos caminhos importantes, fundamentais para que a gente consiga mudar isso, é a prece. Não aquela que eu fazia junto com os meus irmãos quando voltava da festa
E o meu pai falava, não pode dormir antes de rezar, tem que rezar. Não aquela que era Ave Maria, essa aí de verdade, não, acho que não resolvia muita coisa não, né? Porque tem que ter um algo mais, tem que ter de verdade, tem que ter verdade, né? Naquilo que você está colocando ali na prece. Concorda com isso? Então, a prece verdadeira, aquela que a gente precisa fazer para começar nesse caminho de mudança, ela tem que ter, ela tem que vir do fundo do coração, do interior do espírito, repleta de verdade e sinceridade, sentida e vivida em cada uma das suas palavras. Eu me lembro que, acho isso foi até bem antes, um dia desse também, mas foi bem antes até de eu ter começado no Espiritismo. Tinha um grupo de amigos e a gente pegava onda, eu morava no Rio, pegava onda na Barra, e um amigo meu estava passando por um momento lá, os pais estavam se separando, a gente era garoto, né? Tudo garoto, e os pais estavam se separando, e ele estava sofrendo muito com aquilo, natural, claro, sem entrar nas questões se o pai estava certo ou a mãe estava certo, mas ele, filho, ele tinha que estar numa situação de neutralidade entre aquilo, e a gente conversando, e ele falava sobre aquilo, e eu dizia para ele, olha, você está ficando muito abatido com isso, a situação é dos seus pais, cara, você tem que deixar que eles, mas eu preciso fazer alguma coisa, e eu não sei o que fazer. Eu falei, então reza. E ele falou assim, mas eu não sei rezar. Eu falei, você não sabe falar? A gente está conversando aqui, você soube me expor qual é o seu problema, o que está acontecendo, o que está te afligindo. Faz a mesma coisa com Deus. Aí ele, mas eu nem sei se Deus existe. Eu falei, então experimenta, cara. Seja sincero com Ele e fala para Ele o que está te afligindo. Porque o que é melhor que se faça. E ele, tá bom, eu vou tentar. E enfim, naquele momento mesmo, ele só olhou para cima e falou assim, cara, eu preciso da tua ajuda. Eu queria que você me ajudasse. Eu não quero que você coloque o meu pai, óbvio, eu estou falando de coisas de mais de 20 anos, eu não estou repetindo as palavras dele não, mas eu estou dizendo mais ou menos o que ele disse, e assim, ele surfista, né? Então ele, cara, eu quero que você me ajude. Eu não quero que você resolva a questão para o meu pai ou para minha mãe, mas eu quero que você faça o que seja melhor para a nossa família. E ele, naquele momento, ele já mudou. Ele próprio, eu acho que aquilo para ele foi talvez um desabafo, ele tenha colocado com sinceridade, porque a gente percebia ali que naquelas palavras, meia dúzia de palavras que ele falou, havia uma verdade muito grande, uma emoção muito grande. No dia seguinte, ele já super bem-humorado, chegou lá no grupo e falou, e aí, como é que tá? E aí, galera, como é que tá? E eu falei, a gente está aqui na mesma, as ondas estão boas e tal, mas você está super animado hoje. Ele falou, olha, eu estou mesmo, estou super animado, parece que as coisas estão se arrumando e acho que vai ficar tudo bem e tal. Eu falei, que bom, hein, cara, será que você agora vai começar a fazer um exercício disso aí, de fazer essa conversa que você teve com Deus, que você nem sabia se ia te atender? Ele falou, não, eu tenho certeza que ele realmente ouviu, porque alguma coisa eu estou sentindo que vai mudar. Os pais dele se separaram depois, não foi essa a solução, mas se separaram de uma forma que ficou todo mundo bem, e ele principalmente, né, que num grupo super saudável, que eram os nossos amigos, aliás, somos amigos até hoje, ainda que alguns anos depois eu me mudei para Salvador, muitos anos depois eu me mudei para Salvador em função de trabalho, então a gente se perdeu um pouco as amizades. Só que hoje a gente tem essa ferramenta aí que eu às vezes falo assim, esse tal de Facebook é um instrumento do capeta, porque a gente vê cada coisa nesse Facebook para desarmonizar todo mundo, mas por outro lado ele tem essa função interessante, né? Porque você reencontra amigos de muito tempo, e eu reencontrei uma turma bacana da minha
juventude, lembro de quando eu era jovem há pouco tempo, eu encontrei muitos amigos através do Facebook. Ainda que quando mal usado eu vejo aí que desarmoniza bastante a gente. Mas enfim, voltando para o caso desse meu amigo, funcionou para ele de verdade. Então a prece tem esse poder de fazer essa transformação. E muitas vezes a gente fica preocupado, né? Os próprios seguidores de Jesus lá dizem assim: mestre, nos ensina a orar. E aí Jesus dá para ele aquela oração: Pai nosso que estás no céu. A gente precisa, essa oração é importantíssima, é fantástica, é fundamental, né? Se a gente quer conversar com Deus, a gente pode começar por essa oração sem dúvida alguma, mas a gente não precisa fazer com palavras desconectas ou com palavras que não estejam carregadas da nossa emoção, daquilo que a gente está sentindo e daquilo que a gente está precisando. Nos dizem os Espíritos que mesmo antes de que a gente abra a boca para emitir aquilo que a gente precisa falar nas preces, Deus já sabe tudo o que a gente precisa. E de alguma forma Ele vai fazer com que isso chegue até nós. Mas a gente precisa estar imbuído de dizer essa verdade para Ele. Então a gente não precisa escolher palavra bonita, a gente não precisa fazer frases longas demais. Claro que é uma brincadeira, mas os nossos primos evangélicos às vezes fazem as preces gritando demais. A gente também não precisa isso, né? Porque Deus, a gente não sabe se Ele está num trono ali no céu, lá em cima. Eu imagino que não, né? Esse Deus que eu imagino, mas Ele não está tão longe que a gente precise gritar tanto para que Ele ouça. Ele vai ouvir as nossas preces. No Livro dos Espíritos nos diz assim, que Deus é Espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade. Então você precisa apenas, onde você estiver e com a sua verdade, dizer para Ele aquilo que você precisa fazer. E que isso seja uma mudança, que isso seja um auxílio num tratamento, que isso seja algo que você precisa alcançar e que você gostaria, isso deve ser colocado como verdade na sua prece. Ainda que existem aqueles também, só estou contando as coisas dos meus amigos agora, porque isso não era exatamente um amigo, mas eu ouvi o pessoal dizendo assim: olha, meu filho vai fazer o Enem, e eu já coloquei ele todo dia para rezar, ele está orando todo dia e pedindo a Deus para passar, e eu tenho fé que ele vai passar. Eu falei: olha, legal, a oração é um negócio poderoso. Agora vem cá, ele está orando quanto tempo? Não, está orando todo dia, um bocado de tempo. Eu falei: e estudando? Quanto tempo ele está estudando? Não, porque ele já sabe e tal. Então, eu falei: olha, tudo bem, mas será que se dividisse, né? Ora um pouquinho, mas estuda um pouquinho também, talvez ele tenha mais chance de conseguir passar, porque não adianta só orar. Ele tem que fazer por onde? Tem que estudar, né? Só pedir a Deus, Ele pode até querer nos ajudar, né? Nos dizem os Espíritos que a cada um passo que a gente dá na direção de Deus, Ele dá 10 passos na nossa direção. Então, vai ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nesse caso, é estudar. Então, a oração tem essas questões todas, porque não adianta nem a gente ir tanto só na fé, porque precisa ter a nossa parte. Também ajuda bastante se a gente fizer a nossa parte e se a gente incluir também nas nossas preces. Então, a prece representa um poderoso instrumento de auxílio, pois eleva o padrão vibratório do necessitado. A mudança vibratória permite a assistência dos benfeitores espirituais, que a mudança dos benfeitores espirituais favoreça o reajuste psíquico, emocional e físico. A pessoa recupera então as rédeas de si mesma, rompendo com as ideias perturbadoras próprias ou de outrem. Porque muitas vezes o cara está sob uma influência espiritual, né, sob a ação
de um espírito que está tirando aquela possibilidade dele conseguir, né, ali, ó, recupera as rédeas de si mesmo. Então ele está sem condição de ele próprio decidir, precisa mudar isso. E na hora que você faz uma boa sintonia, através de uma boa prece, você desvincula essas interferências que estejam, porventura, te atrapalhando. Então ele também vai nos auxiliar nesse sentido. Aí tem uma historinha muito interessante aí, parece historinha de criança, mas todos nós somos criança, né? Todos nós somos jovens e a gente vai curtir um pouco essa história. A história diz assim, é o leão e os gatos. E essa história conta assim, que o leão encontrou um grupo de gatos conversando. Então ele pensou logo, eu vou lá para devorá-los. Só que quando o leão se aproximou e que começou a ouvir o que os gatos estavam fazendo, eles estavam rezando, estavam orando. E os gatos estavam assim. Bom, quando o leão chegou, ele começou a se sentir mais calmo. Dentro daquela atmosfera de oração, ele começou a se sentir mais calmo e resolveu parar ali e ouvir um pouco mais, né? Então, eles diziam assim, o gatinho, né? Meu bom Deus, disse um dos gatos, sem notar a presença do leão. Oramos a tarde inteira, pedindo que chovesse ratos do céu, né? O gato estava pedindo que caísse do céu ratinhos, para que eles pudessem se alimentar. Só que até agora nada aconteceu. O gatinho estava começando a ficar impaciente. Até agora nada aconteceu, disse o outro gato. Será que o Senhor não existe? Já começaram a colocar em dúvida a existência de Deus, porque ele estava orando e não estava acontecendo nada. E o céu continuou mudo. E os gatos perderam a fé. O leão então se levantou e seguiu seu caminho, pensando, veja como são as coisas. Eu ia matar esses animais, mas Deus me impediu, porque a ação daquela prece, aquela atmosfera que criou ali, acalmou o leão de tal maneira que ele resolveu sair dali e não devorou os gatos. Mas mesmo assim, eles pararam de acreditar nas graças divinas. Estavam tão preocupados com o que estava faltando que nem repararam na proteção que receberam. E assim somos nós, porque muitas vezes a gente está fazendo pedidos a Deus e está recebendo algo. Só que nem sempre aquilo que a gente está pedindo é o que de verdade a gente está precisando naquele momento. Antes, às vezes, precisa se preparar o terreno, precisa que as coisas estejam favoráveis a que a gente possa receber de fato aquilo que a gente quer. É claro que o gatinho, se pudesse cair rato do céu para que eles pudessem comer, ia ser fantástico. Mas antes disso, era melhor que eles não fossem devorados, porque se eles fossem devorados, não ia adiantar cair rato do céu, que não ia precisar mais, né? Já que eles não estariam mais ali. Então, muitas vezes, agimos assim em nossas vidas, né? Damos tanta ênfase à dificuldade, aos erros, às decepções, às desilusões, às perdas, que esquecemos de agradecer e de comemorar as vitórias. Sabe que tem um padre desses, eu nunca consigo gravar, gosto muito, mas nunca consigo gravar. Eu não sei se é o padre Marcelo, se é um desses padres modernos, que ele diz uma coisa que é fantástica, que eu gosto muito. Ele diz assim, olha, você não deve dizer para Deus que você tem um grande problema. Você deve dizer para o seu problema que você tem um grande Deus. Porque quando você diz para Deus que você tem um grande problema, você está potencializando o quê? O problema. E não é isso que a gente tem que dar força. A gente tem que estar forte em Deus e não no nosso problema, né? Mas às vezes a gente age dessa forma. Então, acordar é ter a chance de vivermos mais um dia. Já é um motivo muito forte para agradecer a vida. A gente já deve buscar esse agradecimento nas nossas preces pela vida. Então precisamos focar os nossos pedidos em questões viáveis.
tratando Deus como aquele que nos dá apoio e fortalece nas dificuldades, mas não aquele que nos livra das dificuldades, porque muitas vezes aquela dificuldade, aquela específica que a gente está passando naquele momento e que a gente vê-la como uma coisa terrível nas nossas vidas, meu Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Ao invés, às vezes, de perguntar assim, para que eu estou vivendo isso? Porque eu posso garantir para vocês que em qualquer uma das questões que vivemos, qualquer uma dos problemas, qualquer uma das questões que vivemos nesse sentido, estão aí para nos ensinar alguma coisa. Tem um aprendizado aí. E a gente não está passando por aquilo de bobeira. Está passando porque algo teríamos que aprender com aquela situação. Então, Deus, nesse caso, ele não está ali para tirar, porque se aquilo é algo que vai te ajudar, a gente aprende de duas maneiras, né? A gente sabe disso, já virou até um jargão espírita. Todo mundo aprende ou pelo amor ou pela dor, né? De alguma forma, se a gente está passando um momento de dor, é porque aquela questão a gente não aprendeu pelo amor. Então foi necessário que a gente passasse por aquilo com um propósito de aprendizado. Então, se a gente vai aprender com aquilo, Deus vai tirar aquilo do nosso caminho? Aquilo está nos propulsionando, está nos ajudando. Então, não é isso que a gente vai pedir para Deus. Mas a gente pode pedir para que nos dê compreensão, para que nos dê sabedoria, para que a gente possa entender esse momento e possa mudar isso. Possa, nas nossas escolhas, fazer diferente, para que isso não se torne uma coisa cíclica. Uma vez eu vi aqui do nosso diretor aqui do Adenauer, que ele dizia assim, olha, um alarme importante para a gente observar é quando as coisas são cíclicas. Sabe aquela questão assim, quando acontece alguma coisa na nossa vida e que passa um tempo e aquilo acontece de novo, muito semelhante, aí sai daquela situação e aí passa mais um tempo e aquilo acontece de novo, enfim, e isso fica cíclico. Periodicamente na nossa vida, algo acontece de forma semelhante. Isso é um alerta, é um alarme importantíssimo, porque naquela questão, significa que naquela questão a gente ainda não aprendeu. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu tenho certeza que ninguém nunca passou aqui. Uma coisa muito difícil de acontecer, na situação financeira. O cara está sem dinheiro, e aí ele está apertado, gastou demais no cartão de crédito, sei lá como é que foi, se desorganizou. Não, isso não acontece com ninguém aqui, eu sei disso, mas eu só estou dando um exemplo, né? Gastou demais no cartão de crédito, e ele está lá arrasado, devendo, aí o nome foi para o Serasa e tal, aí tudo bem, aí ele consegue, vai se equilibrando, ganhou um aumento no trabalho, e aí ele se equilibra de novo, ele vai se acertando, vai, pum, está numa boa de novo. Daqui a pouco ele percebe assim, não, eu estou numa boa, então eu já posso fazer aqui uma dívidazinha, né? Aí já vai fazer um créditozinho aqui, outro ali, aí daqui a pouco a esposa convida para ir na sapataria, esposa com sapato é um negócio incrível, né? Todo mês tem que comprar um sapato. Aí, eu sei que isso não acontece com vocês, mas estou só contando. E daqui a pouco quando vai ver, tá o cara de novo todo endividado, cartão de crédito lá em cima, nome indo por Serasa de novo. Então isso significa alguma coisa? Claro que sim. Significa que nessa dimensão, na financeira, a gente ainda não está legal. A gente ainda precisa observar melhor como é que eu estou lidando com essa energia, como é que eu estou lidando com o dinheiro, porque algo aí é para aprender, né? Nem que seja matemática, né? Só posso gastar o que eu ganho, porque às vezes o cara gasta mais do que ganha. Então, enfim, são coisas que a gente precisa observar, e esse tipo de coisa Deus ajuda, mas não vai resolver não. Isso é a nossa parte, a gente tem que estar atento para isso, né? Algumas considerações importantes, antes a gente já vai encerrar, daqui a pouquinho o pessoal aí do grupo Abel Mendonça já vai estar aí
fazendo o passe para a gente, mas eu queria fazer só algumas poucas considerações importantes ainda sobre a prece, para que a gente lembre disso mais na frente e quem sabe consiga mudar um pouquinho e tornar esse hábito, esse exercício, algo do nosso dia a dia, algo do nosso cotidiano, né? Então, em primeiro lugar, a prece não tem uma fórmula. Não existe uma prece mais poderosa ou menos poderosa, né, que se refere a uma fórmula ou uma forma especial. De novo, relembrando lá, quando eu era jovem há pouco tempo, o meu pai falava isso também. Ele tinha uma prece que ele fazia que ele não ensinava para a gente. E ele dizia assim, não, eu não posso ensinar, você tem que fazer a sua prece. A sua prece é a sua verdade, é a sua sinceridade, é o que você quer falar para Deus. Eu falei, pai, mas você faz uma prece, você conta para a gente aqui, não, eu não posso, senão ela fica fraca. Não pode enfraquecer. Então, está certo isso? Não tem isso. A prece é a sua questão íntima relatada para Deus, com sinceridade, com amor, né, com emoção, com verdade. Então não precisa ter palavras, não ter forma, ter discurso pronto, não precisa nada disso. É você ser sincero com Deus. A simples repetição de palavras não constitui uma prece. Recitar palavras de nada adianta. É preciso que cada palavra tenha um profundo significado na nossa mente e no coração. É claro que a gente conhece as pessoas que são espiritualistas e que fazem aquele mantra, né, que ficam repetindo uma mesma palavra, às vezes, ou uma frase, ou algumas palavras o tempo todo. É diferente, aquilo não é apenas uma repetição, ali está se colocando de fato uma verdade, uma emoção ali. Por exemplo, se a gente começar a ficar repetindo eu amo Jesus, e você estiver colocando que você ama Jesus de verdade, isso se torna um mantra e isso vai atrair vai criar uma diferenciação na sua psicosfera. Então, agora, quando a gente diz assim, repetição de palavras, é quando a gente, Ave Maria cheia de graça, eu só estou repetindo as palavras daquela prece, não estou colocando nada de importante nisso, aí isso realmente não vai ajudar, não. É melhor que a gente esteja falando isso do que se a gente estiver também lendo um texto lindo, né, de um poema, assim, ó, tra. Eu acho que vai ser melhor do que recitar esse poema, né, porque essa música é um poema. Nada contra a música, não. Ela está fazendo um sucesso danado, também gosto. Então, a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Uma só palavra pode ser poderosa, né? Lembra que eu contei do meu amigo surfista, né? Pô, cara, me ajuda. Então, não precisa nem, porque às vezes a gente fica escolhendo tantas palavras, né? Difíceis, fica escolhendo... primeira vez, eu vou fazer um parênteses aqui para contar um mico, né? A primeira vez que eu fui ler um livro de Chico, de Valdo, logo lá nos prolegômeros, estava assim, o zimbório estrelado. Eu falei, meu Deus, foi logo as primeiras palavras que estavam no livro. Eu falei, eu vou ter que pegar um dicionário, porque eu não sei o que é um zimbório, né? Então, às vezes a gente acha palavras tão rebuscadas, tão difíceis e dificulta. Então, a gente não precisa fazer isso. Pode ser simples e fácil. Mantenham as coisas simples e fáceis, inclusive a prece. A gente pode ter a sinceridade e a verdade na simplicidade das palavras que a gente vai dizer para Deus. Então, a prece, por ser de uma atitude íntima, independe de hora, de local ou companhia. Sempre que possível, deve-se buscar condições que propiciem o recolhimento e a concentração. Então, a gente está aqui numa casa espírita, é um lugar bom para orar? Claro. Essa sala, então, aqui, eu falo isso quando eu estou, às vezes, dando aula, eu trabalho aqui na casa em algumas atividades, mas uma delas é na ULI, né, na Universidade Livre do Espírito. E o curso básico acontece aqui nessa sala. A aula de sábado
é privilegiada, porque ela acontece logo depois do Evangelho. Então vocês imaginem o seguinte, que se fala de Jesus aqui, né, das 8h30 às 9h30 o tempo todo. Às 10 horas, quando a gente chega, essa sala aqui está repleta de luzes. São energias maravilhosas. E a gente entra no curso básico ainda falando das coisas de Deus também, falando sobre o Espiritismo. Então, é uma energia maravilhosa. Você sentar um pouquinho aqui e fazer uma prece é uma conexão fantástica, porque você está num lugar que a egrégora está te favorecendo. Mas significa dizer que você então só pode rezar na igreja, você só pode rezar na casa espírita? Não, né? Se tiver em casa, na cozinha, fritando ovo, eu adoro, eu cozinho, que é uma maravilha, né? Sei fazer um ovo frito, que é sensacional. Não, eu sei fazer bife também, se ele já tiver cortado e temperado, eu também sei fazer o bife. Mas você está lá na cozinha fritando ovo, dá para fazer uma prece naquela hora? Dá para a gente sintonizar? Claro que sim, né? Você pode fazer esse exercício diário de conversa com Deus em qualquer lugar, em qualquer companhia. Imagine, porque hoje muito menos, mas eu estava relatando, né, de surfistas de 30 anos atrás, né? O surfista foi um cara que hoje está sendo melhor visto, mas o tatuado e surfista daquela época era considerado quase um marginal, né? Então você imagina numa rodinha de surfista surgir uma prece, será que era o local? Eram as companhias adequadas? Era o local, a praia, era o local favorável? Claro que sim, porque não existe isso. A gente pode rezar, orar, conversar com Deus em qualquer lugar, a qualquer hora, independente de quem você esteja. Até porque é uma conversa mental, porque você não precisa também, como eu falei, né, tá gritando para Deus ouvir. Você pode estar na sua mente sintonizando o que você quer e dizendo para Ele o que você precisa. E vai conseguir, com certeza. Então, por último, os nossos amigos passistas já estão chegando. Só para a gente levar essa reflexão, uma outra historinha muito curta. Porque entendemos o seguinte, que aquilo que a gente pensa, que a gente fala e que a gente faz, traz para o nosso entorno semelhantes. Isso está claro, né? Bom, se o que a gente pensou, falou e fez trouxe companhias aos quais estão nos trazendo coisas que nós não estamos ficando felizes com o resultado, é só mudar. Mude o que está fazendo, não é isso? Bom, um caminho para essa mudança, já que a gente já sabe que não tem um botão ali para trocar simplesmente. Um caminho para essa mudança é esse exercício fantástico de conversa com Deus, a prece. A gente vai conseguir fazer. Mas, muito semelhante aos gatinhos e ao leão, lembra da historinha dos gatinhos e do leão? Muito semelhante a eles, não é instantâneo. A gente vai pedir a Deus agora e acha que vai resolver. A gente chega numa casa espírita hoje e acha que amanhã a casa espírita tem uma varinha de condão que vai transformar os nossos problemas em resultados positivos no dia seguinte. Não. A gente precisa ter uma coisa também chamada paciência. Porque muitas vezes nessa paciência, na duração daquilo que está acontecendo, a gente vai ter muito aprendizado. Então essa historinha aí, para encerrar agora, é muito rápida assim. Esse caminhoneiro caminhava na beira da estrada e ele conversando com Deus e dizendo: puxa, me ajuda, porque eu estou numa situação muito ruim, eu estou devendo muito, eu estou precisando de dinheiro, eu preciso comer, então me ajuda de alguma forma. E ele, mentalizando, né, nessa prece, na beira da estrada, de repente ele encontrou uma metade de uma nota de R$100, aquela notinha verdinha, né, aquele peixinho. Aí ele pegou a nota e olhou e falou: puxa, mas a metade? Isso aqui não serve para nada. Se revoltou e pegou a nota e jogou no rio. E continuou andando e ainda reclamando das coisas. Como é que pode? Eu acho a metade de uma nota. E ele continuou a caminhada dele. Mais na frente um pouco, ele encontrou o quê?
a outra metade da nota. E aí o que ele tinha feito antes? Tinha jogado fora a primeira parte que ele encontrou. Como ele não teve paciência, como ele não acreditou naquilo que ele vinha pedindo para Deus, ele perdeu a oportunidade de estar com os R$ 100 dele inteirinhos, que ele poderia resolver, pelo menos momentaneamente, as questões que ele vinha pedindo. Então, só com uma reflexão, eu trouxe essa historinha, para a gente também ter paciências quanto aos nossos pedidos. Porque nem tudo que a gente vai pedir aqui agora, ou que a gente veio para resolver, amanhã vai estar pronto. Mas as coisas vão resolver, porque a nossa prece é uma conexão com Deus de uma forma muito poderosa e transformadora. Tudo aquilo que a gente pede, alcança. Até dizem assim, tome cuidado com aquilo que vocês peçam, porque se vocês pedirem, vão alcançar. Então, meus amigos, muita paz a todos. Eu desejo um excelente final de carnaval para aqueles que pularam, para os que não pularam também, para os que ficaram descansando, como eu, mas um bom final de carnaval a todos, muita paz.